galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é com profunda alegria que eu noticio que hoje teremos um dossiê especial, um dossiê dos dossiês, fruto de mais de 2 anos de trabalho, de pesquisa sobre um certo tema. Iremos falar bastante sobre o senhor Sérgio Fernando Moro e suas relações antes, durante e agora após o governo de Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, o que é que tem de novo? Ontem foi um dia importantíssimo. Bolsonaro prestou depoimento junto à Polícia Federal, ainda no âmbito do inquérito que apura a tal interferência na Polícia Federal que o Moro acusou quando saiu do governo. Bolsonaro fez afirmações muito fortes, duras. Ele diz aí que Moro meio que chantageou para conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente vai comentar sobre isso. Também diz que Moro estava fazendo um meio que corpo mole para investigar o caso Adélio, algumas coisas que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, fala sobre vazamentos que o ex-juiz poderia estar fazendo para a imprensa brasileira. E isso conecta algumas peças desse grande quebra-cabeça que é essa figura do ex-juiz que tanto impacta e já impactou a política brasileira. A passagem de Moro pelo governo Bolsonaro é movida por várias histórias, várias tramas, coisas assim realmente podemos até falar que escabrosas. E temos novidades, perguntas que podem ser agora respondidas, porque as coisas se conectaram, novas perguntas que também precisam ser feitas, alguns fantasmas que continuarão assombrando o juiz de Curitiba, o ex-juiz de Curitiba. E tem muita coisa pra gente falar, e no dia de ontem ainda tivemos o Deltan Dallagnol, amiguíssimo, procurador da Lava Jato, amigo pessoal de Sérgio Moro, anunciando que deixa o Ministério Público após 18 anos e aparentemente ele irá se dedicar à sua vida política, né? Ele vai ser candidatíssimo no ano que vem. E uma pergunta que eu já deixo aqui que a gente vai responder ao longo do vídeo. É novidade que o Deltan e o Moro seriam candidatos? Será que já não estavam avisando isso há alguns anos? Até a imprensa, a grande mídia já havia anunciado isso de forma assim reiterada e as pessoas mesmo que estavam dando de ombros? Vamos começar aqui pelo depoimento de Jair Messias Bolsonaro. Se prepara que hoje tem muita coisa, deve passar de 1 hora, quase que com certeza. Vamos no modo rápido, destacando os principais pontos. Só para mostrar, aqui tem fotos. São 6 páginas o depoimento de Bolsonaro. Eu vou trazer ele de uma formatação um pouco mais legível. Peguei da própria matéria do G1, onde está perguntas e as respostas, e destacamos algumas coisas. Perguntas muito duras. Primeira delas foi perguntado para o presidente por quais motivos pediu ao ex-ministro Sérgio Moro para que fosse trocado o diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo. Bolsonaro, por que você queria trocar o Valeixo? Por quê? Por quê? Qual o problema do Valeixo? E aí Bolsonaro fala que ele confirma que em meados de 2019 solicitou ao ex-ministro Moro a troca lá do Valeixo em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal. A falta de comunicação. O que Bolsonaro queria? Informações especiais de bastidores que ele não poderia ter? Bom, Bolsonaro responde o seguinte, que não havia qualquer insatisfação ou falta de confiança com o trabalho realizado pelo diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, apenas uma falha de interlocução, que sugeriu ao ex-ministro Sérgio Moro a nomeação do Ramagem para a direção-geral, que indicou o Ramagem em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal do Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. E olha só, que ao indicar o Ramagem ao Moro, este teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação do ex-ministro da Justiça a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Moro colocou algumas condições, estaria então fazendo uma espécie de chantagem, só no meio, a gente só faz isso, se não saio do governo, isso não vai dar certo, depois de você me indicar. Você me indica, você me coloca no Supremo, você me coloca no STF, e aí você pode colocar o Ramagem. Algo muito complicado. E diz que conheceu o Ramagem após o primeiro turno, quando ele assumiu a coordenação da segurança do candidato, e fala lá, tudo mais. Afirmações duras sobre o seu Sérgio Moro. Depois, Bolsonaro é questionado novamente. Na reunião de ministros do dia 22 de abril de 2020, o presidente fez a seguinte declaração. O que quis dizer quando disse: eu tenho a PF que não me dá informações?
E Bolsonaro responde de forma muito simples, que ele quis dizer que não obtinha informações de forma ágil e eficiente dos órgãos do Poder Executivo, assim como da própria Polícia Federal. Que quando disse informações, se referia a relatórios de inteligência sobre fatos que necessitava para a tomada de decisões e nunca informações sigilosas sobre investigações. O presidente da República lida com inúmeras coisas, tem que tomar inúmeras medidas e às vezes precisa ser algum relatório de inteligência para ver como é que anda algumas coisas. Quem sabe, vou dar um exemplo simples, combate ao crime. Como é que anda o combate ao crime? Tá bom, tá ruim, tá precisando de mais ajuda? Porque uma das coisas, uma das funções do Poder Executivo é organizar o orçamento. Então, talvez, se a Polícia Federal está falando, tá complicado, a gente precisa de reforço, olha o que está acontecendo, o crime está se alastrando, então o presidente ele pode falar, pô, cara, então, eu vou destinar uma parte maior do orçamento lá para segurança. Vou segurar aqui a infra, vou falar pro Tarcísio, Tarcísio, segura, a gente precisa aqui, investir em segurança pública. Então, são informações básicas que o presidente precisa no dia a dia. Foi sobre isso? Não sei, só estou dando um exemplo. Conforme o ex-ministro Sérgio Moro, a motivação para a troca do diretor-geral da PF seria porque o presidente precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar, obter relatórios de inteligência. Confirma essas motivações, Bolsonaro? E diz, pelo seu entendimento, necessitava da mudança lá do diretor para ter maior interação, que nunca obteve de forma direta relatórios de inteligência produzidos pela Polícia Federal que, perguntado se possui acesso ao CISBIN, coordenado pela BIM, Bolsonaro disse que não. Que muitas informações relevantes para sua gestão chegavam primeiro através da imprensa, olha só, quando deveriam chegar ao seu conhecimento por meio do serviço de inteligência. E Bolsonaro não para por aí, só as informações relevantes. Bolsonaro fala da imprensa de vazamentos e cita um grupo em específico. Nas mesmas mensagens contidas no celular do Moro, a gente já analisou isso diversas vezes, em uma reportagem do site O Antagonista, intitulada Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, encaminhada pelo presidente ao ex-ministro, seguida da mensagem mais um motivo para a troca, porque reforçou a necessidade da troca do diretor-geral da Polícia Federal com essa reportagem. O que demonstrava? Por que você estava tão interessado a mudar? É porque você queria proteger os deputados? Muito pelo contrário. O grande problema é que Bolsonaro desconfiava que havia vazamento de informações sigilosas de investigações no âmbito da Polícia Federal para o site O Antagonista, revista Isto É e outros meios de imprensa. E o que a gente sabe foi provado, pelo vazamento lá da Vaza Jato, lá do Verdival, do Glenn Greenwald, do Intercept, é que a relação entre o time Sérgio Moro e o time do Diogo Mainardi, era algo quase família, quase de sangue. E a gente ao longo do vídeo vai comentar sobre isso, desde ajuda na hora de fazer pressão dentro do próprio Ministério Público contra Augusto Aras, colocar pressão para tentar emplacar um PGR do time e diversas outras coisas, inclusive um possível vazamento de informação na véspera da saída do Moro, que pode ter impactado até na Bolsa de Valores do Brasil. A troca do diretor-geral da Polícia Federal ser motivada também por uma eventual falta de empenho da Polícia Federal na investigação sobre a tentativa lá da questão do Adélio. Se reuniu com o delegado responsável pela investigação? Perguntei aí. Esse foi um dos motivos? O caso Adélio não andava? Foi por isso que queria trocar o Valeixo também? E Bolsonaro responde. Ele cobrou Sérgio Moro uma investigação mais célere e objetiva sobre o atentado que sofreu, que não observou nenhum empenho do Sérgio Moro em solucionar o caso, que houve uma apresentação do delegado responsável pela investigação do atentado com a presença do ex-ministro Sérgio Moro, que não fez nenhum tipo de pedido na direção da investigação ou qualquer outra interferência no andamento dos trabalhos. Mas Sérgio Moro não estava muito preocupado. A troca do diretor-geral da PF seria então motivada por uma eventual falta de empenho da Polícia Federal na investigação que visou esclarecer as declarações lá do Porteiro do Rio. Se lembra lá do caso do Porteiro, da Marielle? E Bolsonaro falou o seguinte, também cobrou do Moro, mas empenho, cara. Bora investigar que isso daí resolve. Que também não observou nenhum empenho ou preocupação lá do Moro em solucionar o caso rapidamente. Deixa Bolsonaro aí tendo um desgaste. Deixa ter um desgaste. Será que o Moro já era candidato naquele momento? Queria ver Bolsonaro se desgastando e aparecer como solução em 2022? Que soube pelo ex-ministro Moro que foi aberta uma investigação na Polícia Federal e que foi constatado um equívoco por parte do Porteiro.
Que também foi divulgado na imprensa que o filho do Bolsonaro, o Renan, teria namorado a filha do ex-policial acusado, né, de tirar a vida da Marielle, que posteriormente ficou esclarecido pelo Moro que o ex-policial declarou que a sua filha nunca namorou o Renan, pois ela sempre morou nos Estados Unidos. E que esse esclarecimento veio à tona em razão dos insistentes pedidos de Bolsonaro para o Moro em solucionar rapidamente o caso, que, portanto, não havia uma proatividade do ex-ministro. A imprensa brasileira tentando colocar o envolvimento do filho do presidente no caso, ó, ele namorava aí com a menina que o pai tá envolvido, tava namorando. E o Moro tava sem pressa. Deixa a imprensa falar. Deixa a imprensa colocar a culpa no Renan. Deixa a imprensa vincular o Renan ao caso. Bolsonaro tem que... Cara, e aí, vai resolver esse caso? Não vai? A polícia aqui constatou que é tudo mentira. Já contou aqui, já tá para tentar resolver? Parece que sempre houve, né, um interesse de desgastar o governo. Por quais motivos, em agosto de 2019, pediu ao ex-ministro que fosse trocado o superintendente lá do Rio de Janeiro? E Bolsonaro diz, ó, que no primeiro momento, ele fala o seguinte, na verdade, ó, confirma que a partir de agosto de 2019 sugeriu lá o Moro troca do superintendente lá do Rio de Janeiro, que sugeriu uma mudança porque o estado do Rio de Janeiro é muito complicado, sabe? Não é tão simples. E no primeiro momento não sugeriu nenhum nome ao Moro. Ele falou, cara, muda, esse cara aí tá meio complicado. Que posteriormente, em razão da resistência do Moro, sugeriu o nome do delegado para a superintendência do Rio de Janeiro. E até o Saraiva, um cara crítico ao governo, brigou aí até com o Salles. Não sugeriu nem nome. Não, pô, esse cara tá complicado, bicho. Bota tu aí. Deixou livre. E mesmo assim o Moro não queria. O Moro não queria. Conhecia o delegado, né, o Carlos Henrique Oliveira de Souza, que sucedeu o Saad, lá no Rio de Janeiro. E aí? Se reuniu com Carlos Henrique após indicação para a gestão? Qual o teu da conversa? E Bolsonaro diz, ó, ele conheceu o Carlos Henrique em uma reunião ocorrida no gabinete da presidência quando ele foi indicado para assumir as superintendências no Rio de Janeiro, que o propósito dessa reunião foi para conhecê-lo melhor, ou seja, para que o novo superintendente de um dos estados mais importantes da federação fosse apresentado ao presidente da República. E depois perguntam, em abril de 2020, houve uma nova troca com a exoneração do DPF Carlos Henrique. Foi o presidente que sugeriu essa mudança? E ele diz, ó, não, eu não sugeri nada. Essa troca aí foi assim, sei lá quem foi que fez. Foi a polícia, não tenho nenhum envolvimento com isso. Estou trazendo todas as perguntas. Só tem mais duas depois dessas. Soube através do ex-ministro Bebiano, de alguma forma, né, de alguma investigação sigilosa, como a questão aí da Furna da Onça, que teria o Fabrício Queiroz como alvo, ele diz, ó, não soube previamente de nada sobre a Furna da Onça, que todo o assunto sobre essa operação ficou sabendo através da imprensa, conheceu Paulo Marinho através do Bebiano, fala essas coisas. Na reunião de ministros do dia 22, o presidente fez a seguinte declaração: já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Se referia a trocar o superintendente, e ele disse que não. A preocupação dele era mudar pessoas, cara, que fazia, por exemplo, a segurança lá do Carlos Bolsonaro, ó, que, portanto, quando disse que queria trocar gente do Rio de Janeiro, referia-se à sua segurança pessoal e de sua família. Estava meio preocupado aí como é que andava as coisas no Rio de Janeiro. Penúltima pergunta. Por quais motivos pediu em março de 2020 ao ex-ministro Sérgio Moro para que fosse trocada a superintendência regional da PF lá em Pernambuco? Por que, Bolsonaro, você queria trocar mais um superintendente de Pernambuco? O que foi que o cara fez? E ele diz, ó, a resposta eu acho muito interessante, que confirma que sugeriu ao Moro a mudança, que sugeriu essa mudança em razão da baixa produtividade e também, não só a baixa produtividade, pelo fato que o então superintendente ter anteriormente assumido o cargo de na Secretaria Estadual de Pernambuco, o que não daria a isenção necessária nos trabalhos locais. Se o cara já foi secretário no governo, e o Pernambuco tem um histórico aí de governos petistas, assim, né? Se tiver alguma coisa contra o Estado, ele vai investigar o antigo, sei lá, ele não é empregador, o empregador é o governo como um todo, né? Mas vocês entendem, né? Pode rolar um certo conflito de interesse. O cara veio do Estado, trabalhando no Executivo, se tiver que investigar, sabe como é, né? Bolsonaro ficou com medo do cara ter ligações com a extrema esquerda brasileira. E por fim, o que você entende, Bolsonaro, por interferência na política? Desculpa, interferência política na PF. Sabe? O que é que você entende por isso? Ele diz, ó, eu entendo como interferência política pedidos políticos e não técnicos de gestores de órgãos públicos com a intenção de haver influência política sobre os trabalhos desenvolvidos pelo órgão, que jamais teve qualquer intenção de interferir, tudo mais, blá, blá, blá. E lá na frente ele fala o seguinte, ó, que tanto foi assim
que o ex-ministro Sérgio Moro trouxe para o seu ministério os profissionais que ele teve contato em Curitiba, que em determinado momento percebeu que o Moro estava administrando a pasta sem pensar no todo, sem alinhamento com os demais ministérios e o gabinete da presidência. Em algum momento, Bolsonaro percebeu que Moro tinha um projeto de poder ligado aí ao lava-jatismo, diferente da Operação Lava Jato, a maioria já entende. E qual projeto é esse? Antes de prosseguirmos, vamos tentar fazer aqui só aquele pequeno resumo das principais falas de Bolsonaro. Primeiro, meio aí que teria chantageado o governo, colocando como condição para mudar o diretor da PF, ser indicado para o Supremo. Acusação grave. Eram negadas informações cruciais de inteligência para a tomada de decisões federais. Vazamentos constantes para a imprensa, em especial lá para os mamateiros, ficarem conhecidos como mamateiro, né? Principalmente o Diogo Mainardi, depois lá do contrato do Manhattan Connection, o contrato de 8 milhões. As redes sociais acompanharam isso no início de 2021, lá em torno de abril. Teria feito corpo mole para investigar o Adélio. Também teria feito corpo mole para investigar o caso do Porteiro e só se moveu após intensa cobrança do presidente da República. A mudança na Polícia Federal lá em Pernambuco foi motivada por possíveis vínculos que o cara poderia ter com governos da extrema esquerda. E, por fim, que Moro, né, implantou basicamente o lavajatismo dentro do governo, levando seus amigos desde o caso do Banestado. E aí, vejam só, que coisa interessante. Vamos aqui começar por alguns temas, começar a olhar. Será que tudo que estava acontecendo é porque nascia um candidato? Ou será que o candidato já tinha nascido há muito tempo? Essa aqui é a capa da revista Cruzoé, a revista o qual o próprio Sérgio Moro escreve do dia 1º de maio de 2020. Ele tinha acabado de sair do governo, ele saiu do governo dia 24 de abril. Nasce um candidato. Ele ainda não admite publicamente, mas é candidatíssimo. Fora do governo, Sérgio Moro vira um player importante para a próxima corrida presidencial. Até lá, porém, terá de enfrentar a fúria de inimigos poderosos. E vejam só algumas coisas interessantes. Hoje, que a direita está mais aberta a discutir certos temas, a gente tem que voltar no tempo e começar a olhar algumas matérias antigas. Essa matéria aqui é do dia 5 de junho de 2018. Modesto Carvalhosa abandona a candidatura, mas lança projeto para o país. Um dos maiores defensores das candidaturas independentes no país desistiu de se eleger presidente, mas ainda quer propagar suas ideias. Modesto Carvalhosa, extremamente conhecido por fazer parte do grupinho lá do Moro. Estava aí. Já havia movimentações, lançar nomes ligados ao tal lavajatismo. Em 2018. Em 2019, o Partido dos Procuradores e seu veículo oficioso. O antagonista nunca teve nem vergonha de assumir, né, quem eles são. Demétrio Magnoli defende o inquérito policialesco de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, argumentando que é preciso expor a campanha criminosa alimentada pela Lava Jato e difundida pelo antagonista. As pessoas já pontuavam isso há muito tempo. É um partido político, um projeto de poder. 20 de abril de 2019, Folha de São Paulo. E olha que coisa interessante essa matéria. Olha como essa matéria envelhece bem. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota dos partidos dos procuradores. É só um pontinho. É só que a gente vai passar. Faz parte do plano. O voo de destruição do STF concentrou as atenções desviando os olhares do fenômeno com motivo inquérito. Não são meia dúzia de haters de redes sociais. Há anos, como subproduto tóxico da Lava Jato, a corrente jacobina dos procuradores engajou-se num projeto de poder. O Janot foi protagonista circunstancial numa engrenagem que alastrou suas bases pelo Ministério Público, extravasou para setores da Polícia Federal, da Receita e disseminou entre militares da reserva e políticos. Hoje, o projeto de poder tem seu próprio candidato presidencial, Sérgio Moro, que atende pelo nome de Sérgio Moro. E seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato ilegal do STF. O antagonista, é a Cruzoé. Bolsonaro flerta alegremente com a engrenagem, sem se dar conta de que seu governo é apenas uma escala técnica na rota imaginada pelo Partido dos Procuradores. Bolsonaro, cuidado. Você é só um ponto no caminho. E aqui voltando, né? Assim que sai a matéria,
o Carlos Bolsonaro ele havia apostado, o antagonista fez querendo divulgar para todo mundo, e o Carlos falava o seguinte, ó, acho que tem blog de 4 linhas que não ganhou a SECOM e vem perdendo informantes desde então. Tinha um plano que, mais uma vez, não se concretiza. Bolsonaro falou sobre vazamentos, e uma coisa que realmente ficou provada é que o antagonista ele perdeu todas as suas fontes no governo federal. Desde a saída do Sérgio Moro, o antagonista não consegue mais nenhuma informação exclusiva vindo do executivo. Nenhuma. A CNN consegue, o Globo consegue, a Folha de São Paulo consegue. O antagonista perdeu todas as matérias exclusivas vindas do executivo. Perdeu. Perdeu. Parece que Sérgio Moro realmente passava muitas informações. Você vê que ainda no dia 3 de julho do ano passado, o Deltan Dallagnol já avisava para o Brasil que o Sérgio Moro sim era candidato. Tá lá, ó, exclusivo. Governo e aliados agem contra a Lava Jato para enfraquecer Moro em 2022. Diz Deltan Dallagnol. Ele que tá falando isso. E na época, o Reinaldo Azevedo falou, Moro e Dallagnol já estão assanhados para a campanha de 22. Cara, tá tudo aí, cara. Já estão com o carro na rua. Já estão com o carro na rua. E ontem, como falei, o Dallagnol veio avisar, né? Basicamente, sou candidato. Após mais de 18 anos de trabalho em amor ao próximo, estou saindo do Ministério Público e queria contar a você o porquê. Minha vontade é fazer mais, fazer melhor e fazer diferente do desmonte, do combate à corrupção que está acontecendo, blá blá blá. Quer ser candidato? Eu vou fazer melhor. Vote em mim. Vote em mim. E o Rodrigo Tacla Duran, que é uma figura que a gente vai contar aqui, uma figura meio controversa, ex-advogado aí da Odebrecht, Moro meio que, sabe, foi bem duro com o Duran durante a Lava Jato. Ele pergunta, né, cara de pau, quem é o tesoureiro de sua campanha, Dallagnol? Quem é? E aí, a gente tem que agora revisitar também algumas matérias nesse âmbito desse projeto de poder, porque a gente sempre comentou, né, o Brasil sempre comentou que Moro parece que tinha uma predileção por tucanos. Moro... Talvez ele mesmo, né, fosse um tucano, e a gente sempre se perguntou sobre isso. E aí vamos falar de alguns amigos do Moro. A gente hoje sabe que o Moro é candidato. E hoje a gente já sabe, inclusive, qual o partido do Sérgio Moro. Sem achismo nenhum, o Moro se filiará ao Podemos. Podemos do Álvaro Dias. E olha que matérias, né, que envelheceram muito bem. Muito bem. Aqui à direita do UOL. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias é poupado em investigações da operação. Álvaro Dias, já do Podemos, já foi citado como beneficiário de propinas pagas em 2 episódios investigados pela operação. Apesar disso, o parlamentar nunca foi oficialmente investigado pela Força Tarefa. Nunca. E o parlamentar, né, do mesmo partido do Sérgio Moro. Amigo pessoal do Sérgio Moro também, que ajudou muito o Sérgio Moro, já ajudou até a mulher do Moro, ó. Senado aprova projeto de Álvaro Dias sobre a paz, sugerido por Rosângela Moro, esposa do então juiz. Rodrigo Tacla Duran, que vai aparecer ao longo do vídeo algumas vezes, poupado na Lava Jato, senador Álvaro Dias cede assessora de imprensa para Sérgio Moro. A gente vai falar sobre isso. Só que essa matéria falava o seguinte... O advogado Rodrigo Tacla Duran, que prestou serviço para o Odebrecht e é acusado de lavagem de dinheiro pela Força Tarefa, entregou à Polícia Federal e-mails trocados com um ex-diretor da empresa, Luiz Eduardo de Rocha Soares, que também citam Álvaro Dias. Mas infelizmente, né, parece que faltou tempo ou empenho da Força Tarefa para investigar o Álvaro Dias, do partido de Sérgio Moro. E sobre a questão da assessora de Sérgio Moro, é uma história também muito interessante. O Sérgio Moro ele vira um herói para a população brasileira via Rede Globo. Uma grande parte da população que chama a Rede Globo de Globo Lixo comprou a história que o Moro era um herói. Por quê? Porque ele prendeu o Lula. Foi. E meio que o discurso é monotemático. Você pergunta para as pessoas e tudo gira em torno: prendeu o Lula, prendeu o Lula. Você tenta espremer alguma coisa, as pessoas meio que não sabem nem porque elas apoiam o Sérgio Moro. Isso aqui foi de 27 de abril do ano passado, na época se comentou muito, foi a época da saída do Moro, e falava o seguinte, a assessora de Sérgio Moro é nora de Miriam Leitão, esposa de repórter, blá blá blá. O Felipe Rizalbo contava, Moro contratou nora de Miriam Leitão, a Gisele Siqueira, para ser sua principal assessora. O marido de Miriam Leitão, Sérgio Abranches, é o principal sociólogo do PSDB. O filho de Miriam Leitão, o Vladimir Neto, também escreveu biografia de Moro. O biografado. Tudo em casa. Globo, PSDB, Moro,
Mas a gente vai chegar no Álvaro Dias. E só uma coisa interessante, a assessora que o Álvaro Dias cedeu para o Moro não foi a Gisele, é a próxima. E a Gisele, ela sai, ela deixa o cargo logo após, como diz aqui o Poder 360, né? A decisão foi tomada em meio a uma série de reportagens divulgadas pelo site The Intercept. Quem não deve não teme, né? Ela pediu para sair. Talvez não que ela devesse, mas ela não queria estar envolvida, não queria aparecer contra Sérgio Moro. Vai que ela soubesse algumas coisas do ex-juiz. E os vazamentos começaram lá no período a partir do dia 9 de junho de 2019. Mas vamos continuar. E aí, vejam só. Quem é? Saiba quem é a nova assessora de comunicação do Sérgio Moro. E aí o Moro, né? Ele então nomeou para ser a sua nova assessora a jornalista Cristiane Salles, ex-Globo. Ex-Globo. E que atuava como assessora de Álvaro Dias no Senado. Então aí padrinho político do Moro, membro do mesmo partido do então ex-juiz. E aí, né, uma pergunta que ainda não temos resposta. E essa pergunta agora ela surge de forma muito mais intensificada. Sérgio Moro teria poupado o Álvaro Dias por, sei lá, já com um projeto de poder político, porque ele já pensava lá atrás ser candidato pelo Podemos, que fica parecendo muito estranho, muito estranho, muito estranho. E ainda mais estranho é a questão com os tucanos. O clássico print, o famoso, onde o brasileiro aprendeu o significado da palavra melindrar, onde Moro era questionado sobre o Dallagnol, e aí a gente vai atrás do FHC ou não vai, e o Moro diz, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. O melindrar, né, assim, enfraquece o apoio de alguém que é importante. Importante por quê? Apoio do PSDB para as campanhas, fazer uma chapa aí com o Eduardo Leite, é isso? Não sei. E ainda fica mais estranho quando a gente volta no passado e a gente vê essa matéria do dia 3 de agosto de 2016. Nos Estados Unidos, Sérgio Moro explica por que não julga políticos do PSDB. Todo mundo perguntava, Moro, e os tucanos, que dia você vai julgar? E aí, olha só, de acordo com o então juiz, não houve evidência de que os diretores da Petrobras deram dinheiro para tucanos. Até então, pelo menos o pragmatismo político diz, né? Na palestra que o Moro deu no Wilson Center, lá em Washington. Não tem nenhuma evidência. Só que a matéria fala o seguinte, ó. Moro não comentou, porém, que os registros de corrupção na Petrobras datam do governo de FHC. E que na própria Operação Lava Jato, chefiada por ele, vários delatores já apontaram para a origem do esquema. E traz dois exemplos. Em delação premiada, o Severo, né, aquele oi lá, afirmou que a maioria da propina ocorreu na gestão de FHC. Talvez, então, tenha aqui alguma evidência, né, algum indício que valeria a pena dar uma investigadinha nos tucanos. Em outra delação premiada, o ex-senador Delcio de Amaral, ex-PT e ex-PSDB também, já teve no PSDB, relatou que o esquema de corrupção na Petrobras já ocorria nos governos Itamar Franco e FHC. E também temos coisas do passado, né? Moro negou acesso a doações aos institutos de FHC, Sarney e Itamar. Aqui é aquele momento que às vezes o pessoal para, porque é o PT que está indo atrás, mas vejam só, o G. Sérgio Moro negou na sexta o pedido de defesa do presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, para solicitar às próprias entidades e à Receita Federal a relação de todas as empresas que doaram para os institutos dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney. O Paulo Okamoto, pessoal do PT, queria saber, Moro, foi cá, doaram quanto aqui pro PSDB? Aqui pro estudo do FH. As empresas doaram quanto aqui? Tem como a gente olhar? E aí, segundo o Moro, né? A solicitação de juntar receita implicaria a quebra do sigilo fiscal das fundações ou institutos em questão sem indícios de seu envolvimento em ilícito. Então, não vamos olhar isso aqui, não. Vamos olhar isso aqui, não. Beleza? É do jogo. Vamos voltar aqui lá na fala de Bolsonaro, a tal chantagem. Isso aqui também é bem interessante. Bem interessante. Bem interessante. Porque Sérgio Moro, quando ele sai do governo, ele sai, né, com print, querendo falar de Bolsonaro, aquele print lá da Polícia Federal, que ele bota na matéria do Augusto pela metade, para falar que o Bolsonaro quer intervir na PF. E outros prints também apareceram. Um deles é esse daqui, né? Após Moro proferir uma clássica frase, não estou à venda, muita coisa veio à tona.
E Bolsonaro traz um desses prints que ele diz, ó, devidamente autorizado pela deputada Carla Zambelli, divulga uma mensagem trocada entre ela e Sérgio Moro no dia 24 de abril. Lembro que Moro divulgou para a TV Globo outra conversa tida com a Zambelli sem autorização da mesma. E o print completo está aqui na esquerda. É o seguinte, ó, tudo que os criminosos querem é a sua saída. Não dê esse gosto a eles, por favor. O Brasil precisa de você. E o Moro fala o seguinte, se o presidente anular o decreto de exoneração, ok. Eu não saio. Eu não saio. Rapaz. 20 minutos antes de sua coletiva, o ex-ministro afirma que não pediria demissão caso ele revogasse a exoneração do Valeixo. Fica claro que, com a possível revogação do decreto de exoneração, qualquer interferência por parte do presidente deixaria de existir. Game over pelo próprio zap do Sérgio Moro. Se Bolsonaro, sabe, olha só, se Bolsonaro não tivesse exonerado o Valeixo, Moro ficava no governo. Não ia ter coletiva de imprensa, não ia ter nada. Não ia ter acusações de interferência na Polícia Federal, não ia ter nada. Não ia ter nada. E aí você vê que interessante, né? Postagem do Moro, dia 24 de abril. De fato, o diretor da Polícia Federal, Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. Como é que o decreto não passou? Como é que o Moro não sabia do decreto? Se ele falou aqui, ó, se anular o decreto, eu fico, né? Se o PR anular o decreto de exoneração, ok. O decreto não passou. Ele não sabia que tinha um decreto? Certeza, Sérgio Moro. E ainda fica mais estranho quando a gente volta no depoimento do Maurício Valeixo. Tá lá, ó, lê a íntegra do depoimento do lado do Valeixo. Em um dos itens, fala o seguinte, ó, que recorda que na tarde do dia 23, ou seja, antes aqui, né, no dia ontem, o ontem que o Moro diz, né, é o dia 23, exatamente esse dia, o ex-ministro Sérgio Moro teria lhe perguntado se estaria tudo bem se o depoente fosse exonerado a pedido. Uai, Moro não sabia que ele ia ser exonerado? E não sabia, e ele liga pro Valeixo, pergunta, se tá de boa? Tá de boa, irmão? E aí? Ó, pode te exonerar a pedido? E o Moro disse, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão. Não teve? Isso aqui é o quê, Moro? Ou o Valeixo tá mentindo no depoimento dele? Desde que o ex-ministro Sérgio Moro conseguisse o compromisso do presidente da República de que nomeasse o Disney Rossetti em seu lugar. Que nesse caso o depoente concordou que, se necessário, fará uma solicitação formal ao ex-ministro de exoneração a pedido. Ou seja, você concorda em ser exonerado a pedido se a gente emplacar o Disney Rossetti no seu lugar, como diretor-geral da Polícia Federal? E aqui temos outra pergunta extremamente estranha. E que pode assombrar o Sérgio Moro. E por que isso é tão estranho? Ainda no depoimento do Maurício Valeixo, ele fala o seguinte, ó, que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o do delegado Fabiano Bordignon. Isso vocês já estão cansados de saber. Vocês conhecem a história do Disney Rossetti, a maioria de vocês? Mas para quem não conhece, por que Moro desiste do Fabiano Bordignon para indicar o Disney Rossetti? Quem é o Disney Rossetti? Em poucas matérias, o próprio antagonista fala, ó, sugestão de Moro para a Polícia Federal é ligada a Alexandre de Moraes. Rossetti, atual número 2 da PF, é ligado a Alexandre de Moraes. No depoimento do Ramos, o Ramos também prestou depoimento, ele fala o seguinte, ó, que nessa nova ligação que ligou para o Moro, o ex-ministro deixou de forma contundente e clara que indicaria apenas o nome do delegado da Polícia Federal, Disney Rossetti, e que, além disso, não aceitaria mais ouvir falar em troca de superintendentes ou diretor-geral. Só vai se for o Disney Rossetti, porque Moro mudou de ideia. Se vocês pesquisarem no Google 2016, quando o atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, era secretário de Justiça, tem uma matéria que deixa a entender que poderia ter tido um vazamento de informações da Lava Jato, da Omerta, após o encontro do Disney Rossetti com o então secretário de Justiça. Mas tudo bem. E aí, teve um print na época que eu não prestei atenção. Não prestei. Foi no dia antes, foi do dia 23. A Carla Zambelli conversando com o Sérgio Moro, ela diz, ó, ela fala o seguinte, ó, prezada,
pode conversar com ele sem problemas. E a Carla repete, ó, Fabiano Bordignon, esta é a sua escolha, este é o nome, para convencê-lo ou a outro. Carla, converse lá. Bordignon, né? Então, conversa lá. O Moro desistiu do Bordignon, colocou o Disney Rossetti. Ok, falei, o PR não quer que você saia. Nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho. O PR propôs o seguinte, já que o Valeixo pediu para sair, deixa o cargo vago por alguns dias. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor, vai decidir juntos. O que é que você acha? Fabiano Bordignon. Moro não quis o Fabiano Bordignon. Moro não quis. Por que Sérgio Moro mudou de ideia? E ainda fica mais estranho porque, em reportagem na Cruzoé, a revista que o Sérgio Moro escreve, a Cruzoé, como vocês já gostam de saber, falava que a relação entre o então ministro Alexandre de Moraes e Disney Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Temer. E, olha só, o delegado federal comandava a superintendência da PF em São Paulo. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar de inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Por que Sérgio Moro desistiu do Fabiano Bordignon? Porque ele desistiu para indicar o cara que praticamente, né, não deixou a Lava Jato andar. Moro, ele clama ser o herói da Lava Jato, ele botou o cara que não ajuda na Lava Jato. Não tem sentido. Moro! Essa pergunta vai lhe atormentar, você precisa responder. E uma matéria de 9 de dezembro de 2018 pode não responder sobre o Disney Rossetti, mas ela pode dar uma luz para outras nomeações que o Sérgio Moro vinha fazendo, ainda mais quando a gente junta com o que sai, né, do Intercept, o método de atuação dessa turma. O Lauro Jardim fez uma matéria falando o seguinte, ó, a dica de Moraes para Moro. Em conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão. É impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Diversas vezes, Moro acordará e saberá junto com o resto do governo de operações que podem prender até ministros. E a gente viu ao longo da Vaza Jato, pelo menos, tem gente que diz que aquelas conversas aí, isso é editado e tudo mais, aparecia lá a figura do Russo, né? O Russo, que meio que determinava como a polícia deveria agir. Isso não era meio que a função do juiz, né? O pessoal dava risada. Pô, o Russo é o Russo, né? O jeito dele de trabalhar é assim. Então, se você quer entender, você quer poder ter comando em determinados órgãos, você tem que ter pessoas em posições chaves. Inclusive, isso daí foi algo que os petistas fizeram, né, durante muito tempo. Muito tempo mesmo. E aí a gente tem que voltar, já que a gente falou do depoimento de Bolsonaro, temos que voltar para o depoimento de Moro. Que agora várias coisas também ficam muito mais claras. Agora a gente sabe que o ex-juiz, né, o ex-ministro, é candidatíssimo. O Deltan Dallagnol também é candidatíssimo. E você vê, ó, Moro diz à Polícia Federal que Bolsonaro ameaçou demiti-lo em reunião gravada em vídeo com outros ministros. Vocês viram naquela vídeo da reunião? Vocês viram em algum momento o Bolsonaro ameaçando o Moro de demissão? Você viu isso daí? O Bolsonaro falou que para estar no governo dele tem que estar... Ele falou para todos os ministros, ó, tem que seguir aqui os nossos princípios. Família, Deus, liberdade, o direito de defesa, defender a vida. E aí, Moro? Essa matéria envelheceu mal, né? 3 de maio. Moro falou isso para a Polícia Federal, né? No dia seguinte a essa reunião do Conselho de Ministros, Moro participou de um encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto, que o presidente lhe informou que havia decidido demitir lá o Valeixo. No depoimento, Moro afirmou à PF que caberia a Bolsonaro explicar as razões por trás da tentativa de interferência. Moro entregou seu celular para a PF para extrair cópias. E aí é interessante você ver o seguinte, né? Moro deu à Polícia Federal diálogos com Bolsonaro e disse que ele deve explicar a interferência. Moro não entregou nada, isso todo mundo criticou na época, né? Ele prometeu, implodiu o governo e no final não deu nada. Não deu nada. Nenhum detalhe específico, não deu nada. A PF fez uma análise prévia e considerou que as conversas mantidas por Moro com o ministro do governo não tinham informações relevantes para as investigações. Acusações graves que até hoje, né, ficaram pelo caminho. E aí, uma coisa também que aconteceu que foi bem interessante, né? Quando o Moro vai depor no início, as conversas que começaram a sair foi o quê? Moro havia entregado 15 meses de conversa. Quem lembra disso? Mas a montanha pariu um rato. Na verdade, foram apenas 15 dias. Apenas 15 dias.
Os 15 meses viraram 15 dias. Em questão de fração de segundo, né? Algumas horas. E você vê o depoimento do Moro e como as coisas começam a ficar interessantes. Ex-ministro Sérgio Moro deve depor neste sábado, dia 2, a Polícia Federal e a PGR. O prazo mais curto para Moro prestar depoimento ajuda a blindar a investigação. Com a PF ainda sem comando definitivo, não houve tempo para mudanças na estrutura da corporação. Caberá à Diretoria da Investigação e Combate ao Crime Organizado indicar o delegado para o caso. E sabe quem é que estava na frente disso daí? Dessa diretoria? O então delegado Igor Romário de Paula, que atuou na Lava Jato em Curitiba. Bom, a gente vai ver ao longo do vídeo que o Igor Romário atuou também no Banestado. O Igor Romário, inclusive, foi convidado para compor o governo, né? Ocupou um cargo na polícia pelo Moro. O Moro levou ele para Brasília. Tá lá, ó, para a matéria do próprio antagonista. Mais um delegado da Lava Jato na chefia da PF. Como antecipou a Cruzoé, antecipou vazamentos. Maurício Valeixo chamou o delegado Igor Romário de Paula para chefiar de cor. E quem convidou o Valeixo foi o Moro. E uma coisa interessante é que, durante o depoimento de Sérgio Moro, as pessoas que estavam naquela sala eram a Cristiane Corrêa, o Igor Romário de Paula e a Érica Marina. A Érica Marina. Uma figura também bastante controversa, que vamos falar bastante dela. Às pressas, PF marca depoimento de Sérgio Moro sobre Bolsonaro para o sábado. E no momento, quem era o diretor interino da Polícia Federal? O Disney Rossetti. O cara que o Moro havia indicado. Ele havia desistido do board não para indicar o Disney Rossetti. Com decisão de Alexandre de Moraes, Polícia Federal fica sob comando do indicado Sérgio Moro. Uma coisa também extremamente interessante que aconteceu na época e o Brasil não pode se esquecer é da pizza. Quem lembra da pizza que foi entregue lá no final do depoimento do Moro? Bom, se tem alguma ligação ou não a gente não sabe, mas Moro prestou algum depoimento em Curitiba. Um motoboy fez uma entrega de algumas pizzas para o Maurício Moscardi Grilo. E uma figura também bastante controversa. Vocês podem ver nessas matérias aqui de 2019 falando o seguinte, ó, Polícia Federal suspende delegado após erro em sindicância sobre grampo na Lava Jato. Punição administrativa a delegado da Lava Jato é anulada. Ministério de Moro promove impunidade na Polícia Federal, por Marcelo Auler. O que está acontecendo? Vamos tentar lembrar o caso. Moro anula a punição a delegado da Lava Jato que conduziu investigação para abafar caso de grampo na cela do Youssef. E qual é o delegado envolvido? O delegado que pediu a pizza. O Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, anulou a punição administrativa imposta ao delegado Maurício Grilo Moscardi, da Lava Jato em Curitiba, que foi condenado pela Corregedoria Federal da Polícia Federal a 8 dias de suspensão por ter direcionado a condução de inquérito interno com o objetivo de abafar o caso sobre o uso de grampos ilegais na cela do Alberto Youssef. Abafa esses grampos ilegais. E aí, quando as pessoas dizem que a Lava Jato, né, o Moro, eles defendem um Estado policialesco, né, que não respeita as liberdades dos cidadãos, começa a fazer um certo sentido, né? Porque é o Youssef que a gente vai defender que qualquer coisa seja feita contra alguém que a gente não gosta. Delegado da Polícia Federal diz que Lava Jato tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Moro. E esse é o caso do Fenton, que fala o seguinte, de acordo com as mensagens, um outro delegado, o Maurício Moscardi Grilo, teria pedido a Fenton para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado ao inquérito que investigava policiais desafetos da operação. Nas conversas, Moscardi diz para Fenton não juntar o depoimento que tomou da doleira Nelma Kodama porque teria desagradado ao delegado Igor Romário de Paula e prejudicaria o avanço da investigação. Eu não coloquei aqui porque a explicação é longa, seriam algumas páginas, mas no relatório final da CPI da Petrobras, quem fez essa primeira denúncia aí dos grampos foi um delegado chamado Valmei, algo assim. Ele fez a denúncia, a coisa não foi pra frente, no final assim, não tem grampo ilegal nenhum. E esse delegado depois, ele conhece esse Phantom e fala, contei aí o Phantom compra a briga, o Phantom leva essa briga para a Corregedoria Geral da Polícia Federal e aí o Moscardi, que estava à frente da sindicância, foi punido. E vamos falar um pouco do time Moro. Vamos falar um pouco do time Sérgio Moro. Seus amigos, candidatos. Será que Moro já tinha um projeto de poder desde o dia antes de entrar no governo, quando ele recebeu a proposta? Matéria do UOL.
Quem é o diretor-geral da Polícia Federal, pivô da crise entre Moro e Bolsonaro? Tá falando do Valeixo. O ex-diretor-geral é próximo do Moro desde o Banestado. O tão famigerado Banestado. Quando o Moro foi convocado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, montou um time de assessores auxiliares com as pessoas da chamada República de Curitiba, policiais e outros investigadores com experiência no combate a crime organizado e corrupção. Moro trouxe ainda duas pessoas ligadas a Valeixo para Brasília, o Rosalvo Ferreira Franco e o Igor Romário de Paula, que, como vocês podem ver, o Igor Romário também atuou no Banestado, o Rosalvo também, Valeixo comandou o inquérito da Força Tarefa no caso Banestado. Interessante, né? Interessante. E você ainda vê aqui, ó, Sérgio Moro anuncia primeiro os nomes da sua equipe. Érica Marena, a gente vai falar bastante dela, estava no depoimento do Sérgio Moro, assumirá o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. E depois ainda foi pro COAF, né? Tá lá, ó. Marina não só participa da Lava Jato desde o início ao lado do delegado Márcio Adriano Anselmo, como também foi a responsável por batizar a operação. Vale lembrar que a Érica também participou do Banestado. Será que, na verdade, esse projeto de poder ele surge no Banestado? Será que o fato que nenhum dos grandes peixes, né, dos grandes peixes, aí, os grandes players da política e também da elite brasileira, né, grandes banqueiros, famílias ricas, grandes emissoras de TV que estavam no Banestado e que não deu em nada? Será que Sérgio Moro conseguiu muito material, conseguiu muito apoio desse pessoal? O que aconteceu naquela época? O Banestado é um fantasma que também assombra o Moro. E você vê, ó, Banco Central mantém delegados da Lava Jato no novo COAF. Lá no COAF. Quem que estava no COAF? Quem que o Moro colocou? Érica Marena e o Márcio Anselmo. Estão aí, né? Anos juntos. Banestado. A composição do antigo COAF estava restrita a servidores públicos. Especialistas alertam que permitir a nomeação de pessoas fora do serviço público poderá fragilizar o sigilo das informações fiscais e bancárias. Sigilo, ó, sigilo. Vazamentos do COAF, vazamentos da Receita. O Márcio Anselmo também trabalhou no Banestado, tá lá embaixo. E você vê, né? Opa, aqui tá repetido. Sem acordos, não teríamos revelado esquema na Petrobras. Deltan Dallagnol também participa lá do Banestado e ele participou do primeiro termo oficializado no Brasil, em 2003, com Alberto Youssef. A famosa delação premiada, né? Colaboração. O primeiro foi com o Youssef foi o premiado. Será que é amigo do Moro? E vamos falar um pouco dos vazamentos, né? Já que acabou de falar. Vejam só. No depoimento do Sérgio Moro, ele também falou uma coisa que foi interessantíssima. O Sérgio Moro fala o seguinte, ó, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que, em decorrência, ele sairia do governo. E se o Sérgio Moro tem um antagonista como basicamente família, Sérgio Moro tem uma pessoa que pode ser, quem sabe, uma amiga próxima, né? Que família é só realmente o Diogo Mainardi, o Cláudio Dantas, Mauro Sabino, esse pessoal, que é a Bela Megali. Se vocês pararem para analisar, principalmente as últimas movimentações políticas do Sérgio Moro, a que ele não quer que fique muito contaminada, sempre sai na Bela Megali. Quem acompanha direto sabe. E ela noticiou às 10h23 da manhã tudo que iria acontecer passo a passo em ordem. Dá uma pausa e dá uma lida. E o interessante disso é o seguinte, ó, Moro, ele avisou na imprensa. Ele avisou antes, avisou que, ó, pô, vai substituir o Valeixo, vou sair do governo. E no dia anterior à saída do Sérgio Moro, também tem um famigerado gráfico da Bolsa de Valores. Quando começaram a sair os boatos da saída do Sérgio Moro, aproximadamente às 2h30 da tarde, a Bolsa despencou, 2 horas depois subiu. Inclusive a própria Carla Zambelli mostra para Moro isso daí. Moro, não faz isso, pelo amor de Deus. Ela vai procurar Moro em torno de 3 da tarde, ó, exatamente após os vazamentos da saída. E naquele momento, o antagonista, citado por Bolsonaro, e todo mundo sabe dessa relação, 14 matérias. 14 matérias somadas, né? O antagonista junto com o Grupo Cruzoé. Antagonistas são acho que 11 e na Cruzoé são mais 3. E a Bolsa, sendo que até então, um dos sócios desse pessoal, né? Que é o Grupo Maré Clauson, que é dono da antagonista Cruzoé, era a Empíricos. Uma empresa aí, né? Que dá dicas no mercado. Sei lá como é que ele se classifica. Nem sei, me desculpa aí, não sei nem como é que se classificava. Hoje em dia não são mais sócios. E tudo muito estranho. Vocês verem aqui, ó,
No dia 3, né, anteontem, olha isso daqui. Nas últimas 6 horas, só quando o Moro aparece candidato, chega no Brasil, 14 matérias. É o braço amigo, é o braço da imprensa do então juiz. E voltando a Érica Camarena, figura controversa, olha essa matéria de 2019 que Sérgio Moro levou, colocou no COAF. Os especialistas falam, cara, colocar alguém que não é da Receita e pode ter vazamento de informação perigosa. E essa matéria falava o seguinte, ó, ex-chefe da Polícia Federal, na Lava Jato, Érica Camarena, perde ação contra a jornalista. Érica buscava ser indenizada por Auler, por reportagens publicadas no blog. Os textos em questão relatavam que ela liderava uma oposição à nomeação como ministro da Justiça de Eugênio Aragão pela presidente Dilma Rousseff, isso em 2016. Isso porque Aragão seria contra o uso de vazamentos, tática vastamente utilizada pela força-tarefa da operação. Pô, você ser contra o cara, porque o cara não gosta de vazar coisa, isso é meio pesado. Pelo menos matéria do Conjur. Segunda temporada. Esta não é a única briga entre Marina e Auler. A delegada tem um processo contra o jornalista por calúnia e difamação por ter dito em uma reportagem que ela manteria uma boa relação com jornalistas, vazando informações de investigação. Parece que realmente é um comportamento dos lavajatistas, né? Censura judicial. Pela mesma reportagem na Carta Capital, Érica Camarena moveu ação civil pedindo indenização de 100 mil e que o texto fosse retirado do ar. Só que a justiça entendeu que os fatos é liberdade de expressão. Não vai derrubar. E vamos falar do caso COAF, porque a Érica Camarena tá lá, né? Quando o Sérgio Moro sai do COAF, o Mendonça assume, então, como ministro da Justiça, você vê, ó, o governo exonerou a delegada que integrou Força-Tarefa da Lava Jato. Demitiu lá a Érica Camarena, né? Um dos primeiros nomes anunciados por Sérgio Moro. Não vai ficar aqui na COAF. E na época que o COAF teve aquela discussão, fica com Sérgio Moro, fica com Paulo Guedes, teve muita zoada. Vocês lembram da chiadeira? Vocês lembram de pessoas como Nando Moura, como o MBL, como Danilo Gentili, essas pessoas, né, que hoje compõem ativamente a Terceira Via, participaram também de forma ativa na CPMI das fake news contra os apoiadores do governo. Inclusive o Sérgio Moro vai estar em breve agora no próximo congresso do MBL. Olha essa matéria da época. Quem defende a demissão do chefe do COAF indicado por Moro e por quê? Se Moro indicou a Érica Camarena, o Márcio Selby também estava lá, também tinha outra pessoa muito controversa no COAF lá na época. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também não gostou da decisão do STF sobre o COAF. Na última segunda-feira, Moro se reuniu com Toffoli para falar sobre o assunto. Nesta segunda, ele se encontrou com Paulo Guedes para tratar do COAF. Leonel chegou ao comando do órgão pelas mãos do Moro. Quem é o Leonel? Quem é o Roberto Leonel? Olha isso daqui, 2019, 18 de agosto. Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita. Você driblar a lei? Peraí, você é justiça e você está driblando a lei? Sérgio Moro. Para obter os dados, os procuradores contaram com a cooperação do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu a presença do COAF no governo Bolsonaro, né, por indicação do Moro. As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept mostram que a Força-Tarefa estabeleceu com Leonel uma relação de trabalho tão próxima que recorreu a ele para verificar hipóteses dos investigadores sem que houvesse elementos objetivos para justificar o acesso a dados do fisco. Peraí, a acusação é grave. A Folha de São Paulo falou que na época, né, não tinha elementos para justificar esse acesso. Pô, não pode ter acesso, não tem elemento para justificar. Mas, para não ter acesso, né, aos dados do Instituto FHC, lá atrás que a gente comentou, aí pode. Aí a gente protege, né? A FHC a gente blinda. Mas outras pessoas que podem ter interesse, mesmo sem elemento, a gente bate. Matéria da Folha de São Paulo, Intercept. E aí um dos vazamentos da Intercept tinha o seguinte, ó. Diogo falava, tua única chance de ganhar. Identificamos a fonte de vazamento dos dados da família Bolsonaro, COAF e Ministério Público juntos. Kkkk. Olha, eu vou buscar em prof. E aí, ó, lá embaixo, o Robertson, lá do MPF, diz, ó, Leonel é nota 1000. Teria o Roberto Leonel vazado dados do COAF contra a família Bolsonaro de forma proposital em torno de um projeto de poder dos procuradores? Perguntas que estão no ar. Perguntas que são realmente muito incômodas.
E quem fala, ó, identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro, então as mensagens apontam para o Deltinha. Deltinha. E ainda, durante um dos julgamentos da CF, durante lá uma discussão em plenário, o Gilmar Mendes, olha só, em voto, Gilmar Mendes ataca mecanismos obscuros de obtenção de prova da Lava Jato. O Gilmar Mendes ilustrou em sua fala diversos episódios relatados pelo Intercept como a conversa em que o Deltan Dallagnol sugeriu que seus colegas pedissem ao Roberto Leonel que desse uma olhadinha informal em dados do imposto de renda de um caseiro do Cid de Atibaia. Vale tudo pra gente perseguir quem a gente não gosta? Hoje, a direita vê a justiça sendo utilizada de uma forma muito controversa, né, contra os apoiadores do governo. Mas parece que realmente os pais, né, dessas metodologias inovadoras, nada ortodoxas, parece que os pais são pessoas que remetem, talvez, à República de Curitiba. Procuradores combinavam com a Receita quebra de sigilo de ministro do STJ. Deltan, Robinho, você entrou em contato com a Receita Federal de São Paulo sobre os filhos do Brahma, viu na imprensa Taiguara, blá blá blá, o que saiu? MPS, vou ver isso amanhã de manhã, Delta. Quero pedir via Leonel para não dar muito na cara. Tipo o pescador de pesca e pague. Hahaha. Pedir pro Leonel para não dar na cara. E você vê, olha que coisa interessante também, né? Auditor fiscal Roberto Leonel é convidado por Moro. Vem para Brasília. Vem para Brasília. Leonel tem a confiança de Moro, com quem já havia atuado no caso Banestado. No caso Banestado. No caso Banestado. Eita, Sérgio Moro. E a gente tá falando do COAF, que tem a Erika Marina lá. A gente falou que já falou algumas vezes do Duran ao longo do vídeo. Olha só. Delegada que chefiou a Lava Jato é demitida pelo Mendonça. A delegada vinha pressionando para cumprimento de diligências solicitadas pelo MPF em relação ao Duran. Seria este o caso, responsável pela demissão de Marina, ou o novo ministro estaria apenas se livrando dos aliados de Moro? Delegada Lava Jato, braço direito de Moro, é exonerada do Ministério da Justiça. A delegada batizou Lava Jato, blá blá, e assim, ó. Érica cobrou o cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público Federal no caso de Rodrigo Tacla Duran, a quem perseguiu tenazmente nos últimos anos. Pelo menos dizem que ela perseguiu. E o Duran, ele aparece com várias denúncias contra Moro. Na verdade, contra o ex-sócio da Rosângela Moro, que o Duran fala que se eu tivesse pago um certo valor, a Lava Jato teria aliviar para mim. Uma coisa também que é interessante sobre esse pessoal, vale a pena relembrar, com os olhos, né, de hoje, uma notícia que envelheceu bem. Ainda nos vazamentos, né, nos diálogos da Intercept, saiu essa matéria aqui do Conjur. Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar Lava Jato. Mostram diálogos. No intuito de colaborar com a atuação da chamada Lava Jato, delegados da Polícia Federal forjaram e assinaram depoimentos que jamais ocorreram. Um depoimento que nem ocorreu, para prender alguém, para definir o destino de pessoas, definir um destino de uma operação, de investigação. O depoimento, você assinou uma coisa que não existe. Quem que estava envolvido? Peraí. A constatação consta de diálogo mantido entre Deltan Dallagnol e Orlando Martello Júnior em janeiro de 2016. Nele, eles relatam o que contou uma delegada da Polícia Federal chamada Érica. Provavelmente a delegada Érica Marina, que era responsável pelos casos da Lava Jato. Mais uma pergunta que precisamos de resposta. Isso aqui realmente aconteceu? Tá tudo muito estranho. Aqui a gente só volta. E pra gente chegando realmente já no fim, vai passar um pouco de uma hora, o projeto de poder. O projeto de poder. Muitas pessoas vinham alertando que algumas coisas vinham acontecendo. Você percebe que existe, né, um ataque sincronizado por parte, né? O velho jargão, o petista da PGR. Nando Moura tanto acusava o Augusto Aras de ser o petista da PGR. E Aras reiteradamente mostra que a única preocupação dele é seguir o que está na Constituição, tomando medidas, muitas vezes contrárias ao governo, e medidas também contrárias, às vezes, até o Supremo Tribunal Federal, porque ele julga que, cara, esse inquérito aí deve ser arquivado. Quantas vezes o Aras já nos surpreendeu nos últimos anos? E aí, em 2019, no dia 30 de setembro, nós temos essa matéria até do Brasil 247. O Aras comenta: o Intercept revelou projetos de poder da Lava Jato que são estranhos ao Ministério Público Federal.
Em entrevista ao jornal o Globo, o novo procurador-geral da República, Aras, voltou a fazer críticas à força-tarefa que afirma ter se tornado personalista. De acordo com as revelações da Vaza Jato pelo The Intercept, para ele, a Lava Jato demonstrou um projeto de poder em desconformidade com a instituição. Sobre delações premiadas, ele defendeu um tratamento mais rigoroso aos acordos que foram base da escalada da espetacularização dos processos da Lava Jato e de seu projeto de poder. 28 de junho de 2020, Aras diz que Lava Jato não é órgão autônomo e critica a possibilidade de virar instrumento de aparelhamento. Cara, pera aí, vocês não são assim não. Vocês são uma parte do Ministério Público. O chefe do Ministério Público é o PGR. Vocês não vão trabalhar assim solto não, fazendo o que vocês querem. Porque cada dia que passa, a gente tá vendo que a atuação de vocês é bem questionável. A Lava Jato, olha o que o Aras falou e lembra de quanto a imprensa não distorceu para falar que o governo Bolsonaro acabou com a Lava Jato. E quem foi que falou isso? Rede Globo, Nando Moura, MBL. Nossa, Rede Globo, Nando Moura e MBL fizeram um escândalo. E o antagonista nem se fala. A Lava Jato, com êxitos obtidos e reconhecidos pela sociedade, não é um órgão autônomo e distinto do MPF, mas sim uma frente de investigação que deve obedecer a todos os princípios e normas internos da Constituição. Tem que obedecer às normas. O que é que tem de errado nisso? Em outro texto, o Aras diz que, para ser órgão legalmente atuante, seria preciso integrar a estrutura e organização institucional, estabelecidos na Lei Complementar 75 de 93. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina torna-se perigoso instrumento de aparelhamento. Pode ser utilizado uma operação para uso político. Ainda o Aras, em julho, agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. O Aras, ele não usava lava-jato. Ele não falou para que a Lava Jato não perdure. Não, a Lava Jato teve coisas boas. O problema é o lavajatismo, que eu acho que cada vez mais claro é esse projeto de poder dos filhos de Curitiba. Agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa redução no empenho no combate à corrupção. E qual é essa conversa mole que eles vêm? O governo Bolsonaro abandonou o combate à corrupção. Ninguém combate a corrupção. Só quem combate a corrupção somos nós. Contrariamente a isso, o que nós temos aqui na casa é o pensamento de buscar fortalecer a investigação científica, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais. Na gestão de Aras, o Ministério Público desdobrou aí a Operação Faroeste, que já prendeu pessoas do próprio Ministério Público para dar o exemplo. Dar o exemplo dentro de casa. E aí? O atrito com os procuradores começou depois que o chefe da Lava Jato, a chefe da Lava Jato na PGR, a Lindora, se dirigia a Curitiba com o objetivo de obter acesso a dados de investigações. Quem lembra? O Deltan Dallagnol não queria deixar que ninguém soubesse, né, o que foi que eles estavam lá, né, pegando. O que eles estavam lá grampeando. Não pode, é muito perigoso. Qual o medo de saber o que é que eles estavam investigando? 38 terabytes de informação. Mais de 38 mil pessoas também. Cara, algo absurdo. Basicamente tá investigando o Brasil inteiro. E quando você vê, não, dá uma olhadinha informal. Não vou mandar ali ver Leonel. E não quer deixar que ninguém veja o que é que vocês estão investigando? Por quê? E aí ontem, quem aparece aí pra atacar o Aras é o Janot. Faço o que eu digo ou não faço o que eu faço. Por quê? Porque o Aras falou o seguinte, ó. Combate à corrupção exige respeito ao devido processo legal. O Estado é mantido por meio de uma ordem jurídica estabelecida na Constituição e o combate à corrupção exige respeito ao devido processo legal. Este é o preço cobrado pelo processo civilizatório que elevou ao mais alto patamar o princípio da dignidade humana. Quem se habilita ao serviço público tem um dever de servir aos seus concidadãos. Só falou isso. E o Janot tá dando chilique. O Bolsonaro está lembrando aqui, né? O pedido de prisão do Genuíno pro Janot foi o primeiro momento doloroso de minha passagem pela PGR. O Genuíno era ligado à esquerda, né? Era do PT? Não sei, né? Tudo bem. 29 de julho. Críticas de Aras expõem divisão dentro do Ministério Público. E o Aras reclamava, cara, que tinha algumas falhas no modus operandi da força-tarefa. E o Ministério Público meio que rachava perante o Aras. E isso daqui volta a falar do Moro e voltaremos a falar do antagonista. Já chegando quase aqui ao final.
Nomes de oposição a Aras são eleitos para o conselho do MPF. Aquele conselho que teve a PEC 5, que o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Nando Moura, Danilo Gentili, MBL, o Globo, todo mundo começou a chamar de PEC da Vingança, PEC da Vingança, PEC da Vingança, PEC da Vingança, PEC do Gilmar, PEC da Impunidade, que visava, né? Visava modificações no Conselho do Ministério Público. O Aras teve nome de oposições. Isso aqui foi de 2020. Quem entrou para o conselho na época foi o Mário Bonsaglia e Nicolau Dino, lá para o Conselho do Ministério Público, Conselho Superior. Quem são eles? Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino. Hoje está no PSB, mas era do Partido Comunista do Brasil, como está aqui na época da matéria. O Nicolau Dino, ainda sobre o Lula, fala o seguinte, ó, site oficial do PT. Barrar Lula candidato é negar Constituição, diz aí o subprocurador. Já o Mário Bonsaglia, vejam só, candidato a procurador-geral é contra panelinhas e defende a Lava Jato. O Mário Bonsaglia defende a Lava Jato. Atuação firme. O Mário Bonsaglia, ele buscou apoio de Sérgio Moro. Se reuniu com Sérgio Moro em busca de apoio. Primeiro lugar da lista tríplice, Mário Bonsaglia criticar Bolsonaro o retrocesso. Mário Bonsaglia é um conservador que faz carreira na área criminal e recebeu apoio de integrantes da Força Tarefa Lava Jato. Zelotes e Greenfield também tem um nome defendido pelo Sérgio Moro. Pelo Sérgio Moro. Como é que é a mesma matéria? Foi mal. E aqui que a gente vê, já chegando ao fim, vazamentos. Em um chat do dia 13 de junho de 2017, entre o Deltan Dallagnol e o Carlos Fernando dos Santos Lima, o Deltan fala o seguinte, ó, este pedido vou mandar só para você porque é um off imenso, imenso. É para dar o direcionamento em como o antagonista iria operacionalizar a máquina de mídia, a máquina da propaganda, o Ministério da Propaganda. Cláudio Dantas, do antagonista, quer saber quem a Força Tarefa gostaria que fosse o próximo PGR. Isso em 2017. E em 2017, sabe que já eram os nomes? O Nicolau e o Mário, que entraram em 2020. E que aí pessoas do chilique tentaram fazer qualquer modificação no Conselho. Procuradores temiam Moro fraco e Aras na PGR. O lançamento da candidatura de Aras deixou os procuradores da Lava Jato em polvorosa, né? Eles se mostraram perplexos com a entrevista do Aras. E olha só, falei com o Moro, que confirmou que Aras é o candidato dele. Calma, é o outro Aras, é o Vladimir Aras. Tô achando ele bem enfraquecido ultimamente, né? Falando sobre o Moro. E aí quem responde? A procuradora Laura Tessler. Eu grifei aqui em vez, tá errado. Mas tá aqui, ó, Laura Tessler. Porque eu grifei ela. Revolta contra Aras une diferentes grupos do MPF em momento de disputa na corporação. Ano passado, quando teve essa eleição do Conselho Superior do Ministério Público, estava todo mundo batendo Aras contra o Aras, várias pressões de diversos lados. Segundo o profissional, há também interesse político em parte do Ministério Público Federal em pressionar o Aras para atingir Bolsonaro. Naquele momento, a Joyce Halsemann, autora aí também do Moro, do biografado, estava tentando fazer uma PEC para obrigar que o PGR fosse escolhido via lista tríplice. O Aras não foi. Quem era o primeiro da lista tríplice? O Mário. Amigo do Moro. Amigo do Moro, desde 2017, o nome tá lá no antagonista. E nessa matéria falava, ó, do pessoal dos direitos humanos a Lava Jato. Olha quem assinou um texto contra o Aras, ó. Quase todos os procuradores que estavam na primeira formação da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná, Deltan Dallagnol, Paludo, Douglas Fischer, Roberto Pozobon, Laura Tessler, aquela mesmo que falou, pô, acho que o Moro tá meio enfraquecido, né? A gente tá com medo do Aras. E chegando ao fim do vídeo, nosso último slide aqui, já com 1h10 quase, o Paulo Figueiredo fez o seguinte comentário ontem, e eu achei de forma bem simples, acho que ele traz um resumo do que foi esse vídeo. Qual é o intuito? Não só contar parte da história do Brasil, que ficou assim, esquecida e ignorada por grande parte das pessoas, colocar luzes e também questões que podem assombrar Sérgio Moro, e eu acho que deveria assombrar o Brasil inteiro. E o Paulo Figueiredo fala o seguinte, ó. Me diz uma coisa, existiriam 2 Moros e 2 Deltan Dallagnols? Ou será que você não conseguia vê-los pelo que são,
pelo resultado das suas ações, naquele momento, parecia conveniente. Será que tem dois Moros e dois Deltan Dallagnol diferentes? Ou você que não conseguia prestar atenção? Porque o que estava acontecendo naquele momento, você apoiava. Você apoiava a questão do Lula. Sinceramente, o que é mais provável? Está na hora de muita gente fazer o meia-culpa e reavaliar. Eu não digo a Lava Jato, até a Lava Jato em si, mas eu digo lavajatismo. A Operação Lava Jato deu frutos, bons frutos, foi um marco, mas o lavajatismo, esse projeto de poder que, como vocês podem ver, aparentemente se iniciou ainda no período da Operação do Banestado, isso daí realmente é uma coisa muito complicada. E o grande problema, e assim você vê uma certa relutância, olha os comentários abaixo, ok, mas só espero que você não venha nos dizer que foi tudo um engano e que o Lula foi injustiçado. Enquanto o Brasil não sair dessa bolha que parece que tudo gira em torno do Lula, que a Lava Jato foi uma operação para pegar o Lula, enquanto as pessoas não pararem para analisar todos esses figurões, esses players, essas jogadas, essas movimentações políticas, a gente não vai sair do lugar. A maturidade política vem chegando. O Sérgio Moro pode ser, inclusive, um catalisador dessa mudança. Muitas pessoas podem começar a entender melhor o que se passa por detrás de tudo. Muita gente hoje já começa a entender, né, quão poderoso pode ser o poder judiciário e como o poder judiciário ele vem, né, se agigantando nos últimos anos. Cada vez mais o poder judiciário vem crescendo, crescendo, crescendo. E muita gente às vezes só culpa o Supremo Tribunal Federal e às vezes não olha algumas coisas que aconteceram no âmbito do Ministério Público. Por hoje é isso. Peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo, leve essas informações, esse pedaço da história recente do Brasil, recente mesmo, que é no anos 2000, foi lá atrás, um pouco do Banestado, e que muitas pessoas ainda, né, se mantêm de olhos fechados para tudo que está acontecendo. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.